Boa noite. Um prazer estar aqui em Minas Gerais, terra querida. Queria começar agradecendo a presença dos senhores, né? São guerreiros aqui que ficaram até o final para a última exposição. É um prazer muito grande estar dividindo aqui os nossos pensamentos com cada um dos doutores aqui do Estado de Minas Gerais, do Conselho Seccional desse querido Estado e dessa querida cidade também, primeira vez que venho aqui a Juiz de Fora. Queria cumprimentar toda a mesa, né, fazer meus cumprimentos à mesa. Queria deixar registrado aqui os meus cumprimentos a esse Conselho Seccional, ao presidente, doutor Fabrício, também cumprimentar ao vice-presidente do Conselho Federal, doutor Luiz Cláudio, guerreiros, advogados aí, né, que brigam pela advocacia em todo o país. Cumprimentar também ao doutor Gustavo, que é coordenador científico desse evento, que foi quem me fez o convite, e desde logo deixo registrado o meu agradecimento. E doutora Luciana, sempre um desafio falar depois dela, minha colega na comissão do Conselho Federal, porque é expert no assunto, né? Trata do assunto há muito tempo. Mas, certamente, em algum instante da nossa fala, nós vamos exatamente ver replicado o que a doutora Luciana falou. Nós vamos falar sobre os 28 anos do CDC, e eu vou dividir com vocês aqui alguns pensamentos. Na verdade, a proposta é, num primeiro momento, dividir com vocês os fatos. E cada um dos senhores terem o pensamento positivo ou negativo, enfim, exporem a sua opinião sobre aquele fato. A gente vai tratar de fatos do Legislativo e do Judiciário. Nós vamos avaliar aqueles fatos, reformas, propostas de alteração, julgados, e aí cada um dos senhores vai verificar se aquilo é um avanço ou se aquilo é um retrocesso. É muito comum que quem advogue para o consumidor pense que aquilo pode ser um retrocesso, e a mesma análise, o mesmo fato, pode ser um avanço para quem advoga para o fornecedor. É natural, né? E o Código de Defesa do Consumidor permite esse pluralismo de ideias, desde que a gente olhe sempre para o mesmo foco e a gente tente equilibrar a relação de consumo, considerando o princípio, que eu acho que é o princípio máximo do CDC, de que o consumidor é sempre vulnerável. Pode não ser hipossuficiente, isso vai ser analisado a cada caso, mas sempre, em qualquer condição, é a parte mais fraca da relação de consumo. É sempre vulnerável, e a gente não pode abandonar esse princípio, o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. A primeira questão que eu trago como relevante, dentro dessa discussão dos 28 anos do CDC, é aquela que trata da diferença entre consumo e consumismo. Nós já estamos bastante maduros com relação ao CDC, né? Eu acho que a gente atinge um pico de maturidade muito grande, e eu acho que, com o passar do tempo, nós tivemos um processo de evolução. Primeiro, se demorou muito a acreditar que o Código de Defesa do Consumidor passaria. Antes dele ser votado, as pessoas olhavam para o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo os fornecedores, e pensavam o seguinte: isso não vai passar. E se passar, isso não vai pegar. Porque no Brasil tem essa fama, né? A lei é votada, e aí tem a história de que essa lei não vai pegar. E o CDC era uma lei assim, não, se passar isso não pega, porque é muito forte esse direito. Hoje, quando a gente olha para o CDC, há 28 anos atrás, a gente tem um exercício, o legislador, naquela época, quase que realizou um exercício de adivinhação, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas situações atuais como se fosse uma lei do ano passado. Observe quando a gente trata, por exemplo, das relações na internet, é como se, na época, há 28 anos atrás, fosse possível avaliar o que seria a internet, o que seria o comércio eletrônico, né? Então, é sim um código avançado, copiado em vários países no mundo afora, mas nós temos muito a ajustar. E esse muito a ajustar, muitas vezes, não está na modificação da lei. Não está. Talvez, quase nunca esteja na modificação da lei. Não é preciso muita modificação legislativa para a gente interpretar o CDC. Na verdade, está na boa vontade de quem julga. Está na boa vontade e em não ceder à pressão do fornecedor. A professora Ada Pellegrini Grinovo, falecida professora Ada, numa das reuniões que nós tivemos, na verdade, num dos eventos que nós tivemos na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, ela e o professor Kazuo Watanabe, que participaram do projeto, né, do CDC, do anteprojeto, eu fiz uma pergunta e falei: professora, a senhora, de alguma forma, imaginava que esse CDC duraria tanto tempo de forma tão positiva? Ela disse o seguinte: Marco Antônio, eu tenho uma opinião muito pessoal. Se esse CDC fosse votado hoje, e hoje que ela está falando é 4 anos atrás, ele não passaria. Não passaria, porque ele é muito protetivo. E porque os fornecedores teriam feito lobby como fazem lobby hoje.
e, de alguma forma, fazem lobby no Legislativo, fazem lobby no Executivo, porque as agências reguladoras, como disse a professora Luciana, deveriam existir para regular o consumo, para mediar, para defender o consumidor, e elas são nada mais, nada menos que o local onde estão os representantes dos fornecedores. Os presidentes de agências reguladoras são representantes de fornecedores. Não fosse assim, a ANAC não faria o que fez, a ANS não faz o que faz com os planos de saúde, a Anatel não faz o que faz. Nós estamos na mão do fornecedor. É muito simples a gente avaliar, como advogado, se você defende fornecedor ou consumidor, talvez a sua posição possa mudar. Mas todos nós aqui dentro, todos nós, nenhum de nós que está hoje assistindo esse evento, deixa de ocupar, na relação de consumo, o papel de consumidor. Cada um de nós aqui dentro consome, mais ou menos, de forma menos ou mais consciente, gasta um pouco mais ou gasta um pouco menos, mas todos nós somos consumidores. Então, não dá para ter outra interpretação quando nós olhamos para isso que eu vou trazer, senão como consumidor. Como advogado, você pode até avaliar, falar, mas o mercado precisa de regulação, precisa de equilíbrio, senão fecha a empresa, fecha o fornecedor, nós precisamos ter essa possibilidade. Isso tudo é uma análise de mercado. Eu quero que a gente analise hoje como consumidor e a gente possa avaliar se nós tivemos avanços e retrocessos, ou tivemos os dois e temos muito ainda para crescer. Essa diferença de consumo e consumismo, para mim, ela é de uma relevância muito grande, porque eu acho que o ponto fatal do que se estuda no direito do consumidor hoje é o consumo consciente. Nós somos bombardeados pela mídia, bombardeados, e às vezes notamos e outras vezes não notamos, nós somos bombardeados pelas publicidades. E as publicidades são das mais descaradas, aquela que você nota que é uma publicidade, às mais delicadas e sutis. Às vezes você está assistindo um programa de televisão e entra uma publicidade muito sutil, diferente daquela que para o comercial, chamado comercial. Não, uma publicidade muito sutil de um produto, às vezes ela é até subliminar, embora proibida pelo CDC, mas ela é subliminar, e a publicidade acaba por interferir no nosso poder de decisão. A publicidade acaba por nos definir na sociedade. A publicidade nos ajuda a definir, e isso transforma o consumo em consumismo. A nossa preocupação hoje é o quanto o nosso consumidor está não realizando o consumo, mas realizando o consumismo. Né? Qual a diferença de uma coisa e de outra? Eu vou pedir, eu estou com... Obrigado. Eu aponto para cá, é isso? Não sei se eu estou conseguindo aqui. Está aqui? Esse? Aqui, foi. Na verdade, o consumismo, a gente vai avaliar alguns pontos importantes. O consumismo é comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que, em regra, não se conhecem, a fim de tentar ser uma pessoa que não é. Se você, de alguma forma, se encaixou em alguns desses itens, você deixa de exercer o consumo e passa a exercer o consumismo. Isso não é um pecado. Algumas pessoas aqui estão meio com cara de que eu não vou nem me mexer, porque senão ele vai perceber nos meus olhos que eu sou um consumista. Cada um de nós é um pouco. Cada um de nós compra um celular que não precisa, porque ele é mais novo, porque o seu colega tem. Cada um de nós põe uma roupa diferenciada. Entre os advogados, isso é muito comum. Cada um de nós tem um carro ou compra um carro. É muito comum você ver um colega que compra um carro que nem conseguiu pagar, que está pagando em árduas prestações, não tem casa, mas está pagando no carro o preço de uma casa para poder impressionar alguém. Isso é consumismo, isso não é consumo. E a gente, como operador do direito, sobretudo quem estuda direito do consumidor, tem que tomar cuidado com o consumismo. Né? Essa é uma das principais vertentes do novo estudo do CDC, analisar o consumo de forma consciente. Não só consciente com relação aos recursos hídricos naturais, mas também consciente com relação à responsabilidade do consumidor diante desse caso. Olha a Mafalda, conhecidíssima Mafalda, né? Num dos quadrinhos ela diz, use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí no outro quadrinho ela fala, e o que nós somos? Nós, consumidores, somos responsáveis por ceder ou não ao consumismo. É uma análise, uma reflexão que a gente precisa fazer antes de fazer uma crítica ao Legislativo e Executivo, o que nós estamos fazendo dentro da relação de consumo. Né? Tem um ponto interessante nesse próximo slide, que ele vai falar um pouquinho do perfil do consumo. Quem consome mais? O homem ou a mulher? De que forma consome mais? Lógico que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que eu queria fazer uma análise para vocês. Homem e mulher no shopping. Possivelmente você já deve ter visto isso daqui. O consumo do homem e da mulher dentro de um shopping. Deixa eu esperar um pouquinho, que acho que ela vai automaticamente aqui. Ou ela vai precisar de um ok meu, deixa eu ver. Mulher.
Ela vai visitar todas as lojas. Provavelmente ela sai sem nada do shopping. O homem vai na loja e sai da loja. Numa primeira análise, você vai falar, Marco, que coisa mais machista. Não tem nada de machista essa análise. Isso só revela que a mulher é melhor consumidora que o homem, que a mulher pesquisa mais que o homem, que a mulher reclama quando precisa reclamar, e que o homem, com esse perfil mais pragmático, objetivo, na verdade, ele vai direto no que ele precisa, sai. Às vezes ele não é bem atendido, às vezes não tem seus direitos cumpridos, mas ele sai, acaba não reclamando. A mulher tem uma coisa diferente do homem nesse aspecto. A mulher reclama, ela registra, ela vai para as redes sociais. O homem, ela fala para as amigas, ela diz, não compra lá, que lá estão fazendo errado. O homem não. Se ele foi muito mal atendido, se ele teve algum direito dele descumprido, ele sai e não volta lá. É diferente. Mas ele não tem esse perfil de reclamar, de postular. São perfis diferentes, não há o perfil certo ou o perfil errado. Mas o fato é que as mulheres exercem melhor o direito de consumidoras. Elas são mais atentas e exigem mais do fornecedor. Por isso que o fornecedor trata a mulher de forma diferenciada, inclusive nas publicidades. Porque ele tem um cuidado maior com a mulher e um cuidado menor com o homem. Né? Isso é fato. Quando você analisa a publicidade, você vê isso de uma forma muito clara. O próximo slide vai mostrar, já vai começar a falar um pouquinho sobre a alteração legislativa. Deixa eu ver se eu estou com dúvida para onde... Aqui. Propostas de alterações legislativas. Vou começar a falar um pouquinho sobre legislativo, e a primeira proposta interessante é da alteração do prazo de decadência. Vamos lembrar que o prazo decadencial existe para o vício, né? O vício pode ser com relação à qualidade ou quantidade. Qualidade. Não ofereceu aquele produto ou serviço aquilo que legitimamente dele se esperava. Eu comprei um celular para que ele funcionasse. Ele não funciona. Eu comprei uma máquina de lavar para que ela funcionasse. Não funciona. Ou quantidade. Né? Comprei 5 quilos de arroz, eu esperava 5 quilos de arroz, quando eu fui pesar tinha 4,8 kg. Então, esse é vício. Hoje o prazo é de 30 dias, o consumidor tem direito de reclamar no prazo de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, e de 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Aqui eu estou falando dos vícios aparentes, obviamente, porque os vícios ocultos, né, ou de difícil descoberta, a partir do instante que se descobriu. A proposta é que se altere isso para 60 dias para produtos ou serviços não duráveis e 180 dias para produtos ou serviços duráveis. Enquanto consumidor, eu acho essa proposta alterativa positiva. Eu acho que é um avanço. Eu acho que o consumidor tem um prazo maior para descobrir a relação do vício. Mas eu acho que não basta só isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o direito de informação, eu acho que o consumidor tem que ter um bom atendimento, mas já é uma proposta que eu considero razoável. Cada um de vocês deve fazer uma avaliação, e eu considero isso, se for votado, um avanço para o consumidor. Ele tem um prazo maior para reclamar do vício. Muito bom. Outro tema interessante, pauta de projeto que também está parado há algum tempo, né? O superendividamento. Esse é um tema muito sério. Quando eu disse do consumismo, o consumismo leva ao superendividamento, porque a pessoa compra sem saber se precisa, mas já comprou, já adquiriu, e ela compra sem saber se cabe no bolso. Ela não tem consciência se aquilo cabe no bolso ou não. Um dos temas do projeto é a definição do conceito. O que é o superendividado? O conceito de superendividamento diz que haverá o superendividamento quando ocorrer o comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consumidor, com o pagamento do conjunto das dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas, tirando ali financiamento para aquisição de casa própria ou para moradia, e desde que ele não tenha bens livres e suficientes para a liquidação do total do passivo. Dentro deste conceito, de 30% da renda líquida, tirando ali tudo, se ele não tiver bem para responder por aquilo, né, para o passivo, se ele não tiver bem, tirando o financiamento de casa, 30% da líquida. Se superar 30% da renda líquida dele, ele já é um superendividado. Só que hoje nós não temos garantias para o superendividado, nós não temos direitos para o superendividado. Aliás, o superendividado continua sendo convidado a se superendividar ainda mais. Ainda mais, porque essa é a prática dos bancos, por exemplo. Se você deve no cheque especial, o seu gerente de banco liga e fala, faz uma coisa, o cheque especial tem os juros de 14, 15, 16. Faz um empréstimo aqui, eu vou te colocar um pouquinho mais de juros, mas daí você parcela num valor maior, numa quantidade maior, e você consegue pagar um juros menor no total, mas só de fazer essa transação de um movimento para o outro, você já pagou um pouco mais para o banco. Então, hoje não há nenhum cuidado com o superendividado. Ao contrário,
Hoje há um estímulo para que o superendividado fique ainda mais superendividado, né? Esse é um problema seríssimo. A gente tem registros sérios de famílias sendo acabadas com isso. É o sujeito superendividado que mata a esposa, os 2 filhos, e depois se mata porque ele está absolutamente envergonhado, porque ele não consegue cumprir as suas obrigações. Ainda há pessoas sérias, e as pessoas sérias levam isso muito a sério, né? Uma outra alteração é relacionada à publicidade. Publicidade é um tema interessantíssimo que está sendo tratado em projetos, e a alteração da publicidade fala basicamente de 2 coisas. Da publicidade infantil, um projeto super sério. O Conselho Federal da OAB, sob a liderança da nossa presidente Marié Miranda, fez uma campanha contra a publicidade infantil, que ela é muito séria, utilizada pelo fornecedor para que a criança passe a exercer o consumismo logo cedo, para que a criança passe a ter vontade de comprar, ou vontade de adquirir, ou de ter aquele bem. Isso é um problema muito sério. Mas eu trouxe aqui uma outra questão vinculada também ao superendividamento. É a publicidade relacionada a empréstimos. Eu não sei se vocês já viram isso. Se não viram, prestem atenção. Empréstimo fácil, empréstimo para crédito fácil, dinheiro para negativado. A pessoa não avalia se ele tem condições de pagar e empresta um dinheiro. Dinheiro para negativado, crédito para negativado. A Crefisa é uma dessas daqui, patrocina diversos programas de televisão. A Crefisa chegou a fazer uma campanha que diz o seguinte: se você for buscar crédito na Crefisa e não conseguir, a gente vai ceder crédito, inclusive, para negativado. Mas se você não conseguir, ou seja, se você estiver muito pior do que o negativado, se você estiver no fundo do poço, você sai com R$100, a gente te dá R$100. Ou seja, ninguém não vai conseguir crédito. Não há alguém que vai conseguir sair de lá sem crédito. Isso significa o quê? Que a Crefisa é boazinha? Não. Significa que a Crefisa está pegando aquele sujeito superendividado e acabando com o último respiro que ele tem. Ela não está ajudando, ela está atrapalhando. A Crefisa e os outros bancos, né? Isso é o que o projeto chama de assédio de consumo. E é isso que tem que ser afastado. Eu acho positivo esse avanço legislativo, eu acho que isso tem que passar rápido. Comércio eletrônico, aqui tem uma questão interessante. O decreto 7962 de 2013 altera ou complementa o que diz o artigo 49. Eu acho o artigo 49 do CDC um dos melhores artigos. Eu acho que ele é revolucionário. Você imaginar que há 28 anos atrás seria possível você criar um artigo que se aplicasse hoje na compra realizada pela internet. Lógico, no CDC está falando de telefone, catálogo, a venda na porta, mas ela se aplica para a internet. Se você compra hoje um produto pela internet, você tem o prazo de 7 dias para se arrepender, não importa o motivo. O produto chegou na sua casa, você fala, estou arrependido. Por quê? Sei lá, porque não era isso que eu esperava, ou porque eu estou arrependido da compra. Você tem o prazo de 7 dias para se arrepender e devolver. E o CDC garante que essa devolução seja sem nenhum custo para você, de todas as despesas pagas, inclusive frete. Os tribunais já têm admitido essa hipótese, inclusive, do frete, da devolução do frete, e o sujeito tem que se virar para receber isso. O fato é que exercer isso na internet estava sendo muito difícil, porque as empresas não tinham sequer telefone na página. Tinha lá o site, mas não tinha telefone. Aí veio o decreto 7962 e fala o seguinte, se você tiver uma página de internet, uma página de e-commerce, uma página que oferece qualquer produto ou serviço, necessariamente você vai ter que informar de forma clara e ostensiva, como o consumidor consegue exercer o arrependimento. Ou seja, tem que ter um botão, um banner dizendo aqui, direito de arrependimento. Se não tiver, a empresa está sujeita a multa. Tá? Segundo ponto importante, tem que ser pela mesma ferramenta de contratação. Se você contratou pelo telefone, tem que ter o direito de devolver pelo telefone. Se você contratou pela internet, não tem que ser... você quer devolver? Você quer exercer arrependimento? Tem que vir pessoalmente. Não. Contratou pela internet, devolve pela internet. Direito de arrependimento tem que estar na página. Tem que rescindir o principal e os acessórios. Tem que rescindir tudo. Então, você não tem que pagar frete por isso. O fornecedor é que tem que avisar a instituição financeira. Se você passou cartão de crédito, não é a sua responsabilidade. É a responsabilidade do site. Ele tem que avisar o seguinte, Luciana comprou um produto aqui, um livro, na livraria eletrônica, virtual, pela internet, e ela se arrependeu. Então, não debite no cartão de crédito dela. O fornecedor tem que fazer isso, não a consumidora. Né? E, por fim, o fornecedor tem que confirmar que recebeu isso. Isso é lei, é decreto, né? Complementa o artigo 49, tem que ser exigido. Detalhe, a maioria dos sites não cumpre isso.
A maioria dos sites não cumpre isso. E aí o consumidor tem que fazer valer seus direitos, reclamar no PROCON, enfim, levar isso para o judiciário, né? E o prazo de reflexão, que hoje é de 7 dias, nesse projeto de alteração, aqui é projeto, aqui não é decreto, aqui é só projeto, hoje 7 dias, o projeto leva esse direito de arrependimento para 15 dias. O projeto aumenta o prazo de reflexão. Você faz a avaliação se isso é avanço ou retrocesso, se passar ou não. Aqui eu tenho um pouco de um pé atrás, porque eu acho que 15 dias é muito tempo para reflexão. Eu tenho um pé atrás aqui. Acho que 7 dias está bom, é um belo direito. 15 dias pode tornar isso um pouco mais exagerado, e a gente tem que equilibrar as situações. Eu acho que 15 dias é um prazo longo demais para alguém se arrepender. 7 dias é suficiente para você se arrepender da entrega do produto. 7 dias, você acorda de dia e fala, não sei se eu quero você ou não. No outro dia, fala, estou em dúvida se quero você ou não. 3, 4, 5. Chega no 7º dia, você fala, não sei se quero você ou não. 15 dias é quase que uma relação já, né, um vínculo que você criou com aquele produto. Acho exagerado. Mas, enfim. Deixa eu avançar. Eu queria te falar um pouco sobre jurisprudência, e aqui eu fico muito mais preocupado do que nas alterações legislativas. STJ e STF estão envergonhando o Código de Defesa do Consumidor. É impressionante o que tem acontecido. O retrocesso é gigantesco. Cada vez que eu leio uma decisão desses tribunais, eu olho e falo, não é possível que eu estou lendo isso. Não é possível que é o mesmo CDC. Deve ser um outro CDC. Eles devem estar usando alguma outra fonte legal. Não é possível. Tá? Uma coisa interessante, isso eu acho interessante, é assim, o CDC tem a teoria do consumo, da relação de consumo, como a teoria finalista. Para o CDC, o consumidor é aquele que usou o produto ou serviço como destinatário final. Ele encerra nele a atividade do produto. Se, de alguma forma, ele usa para empreender alguma atividade, sai da relação de consumo. Durante algum tempo, o STJ adotou a teoria finalista como a teoria de consumo. A doutrina era majoritariamente finalista e o STJ adotou a doutrina. Do outro lado, nós tínhamos a teoria maximalista, aquela que dizia o seguinte, qualquer pessoa que tirou o produto do mercado de consumo é consumidor. Não importa o que ele vai fazer com o produto. E aí, mesmo o sujeito que comprava, sei lá, um caminhão ou uma frota de caminhões, aquele sujeito que ia utilizar a frota era considerado consumidor. Também pode ser exagerado. O que aconteceu está no meio dessas duas coisas. É uma teoria trazida pela professora Cláudia Lima Marques, hoje eu acho que é a maior consumerista do nosso país, que foi adotada pelo STJ. Essa teoria do finalismo aprofundado ou finalismo mitigado. Essas duas decisões tratam dessa teoria. Será consumidor, independente da finalidade, se ele continuar sendo vulnerável. Se ele continua sendo a parte mais fraca, ele é consumidor. A primeira decisão fala do caminhoneiro. O sujeito que compra um caminhão para ele trabalhar, não é porque ele comprou um caminhão e vai trabalhar com o caminhão que ele deixa de ser consumidor. Diferente daquele sujeito que compra uma frota de 50 caminhões. Né? A segunda é aquele que compra uma máquina para tecer. É uma máquina, consumidor. Se você comprar 50 máquinas, perde a característica de vulnerabilidade. Acho um avanço. A aplicação do CDC. Aqui tem várias. Né? Esse é um tema muito discutido. Cabe ou não cabe? Incide ou não incide CDC? O STF disse, na de 2591, relator ministro Joaquim Barbosa, que as instituições financeiras estão sujeitas ao CDC. Não precisava chegar ao STF isso. Está escrito no CDC. Mas a instituição financeira fingiu que não leu e ficou em dúvida. Será que se aplica? E aí foi até o STF, numa ação direta de constitucionalidade, e disse que aplicava. O STJ já tinha dito na súmula 297. Mesmo assim, a instituição financeira, vez ou outra, fala, não, mas isso não se aplica. Está aqui. A instituição financeira está sujeita. Tá? Ainda no STJ, notariais e registrários, aplica CDC. Para cartórios de notas e registros, decisão do STJ. Incide CDC. Olha, observe uma coisa interessante. 28 anos depois, a gente está discutindo se aplica ou não aplica. Né? É uma interpretação casual nessas hipóteses. Né? Prestação de serviço educacional, aplica CDC. Não precisava chegar no STJ, mas está lá. Né? Aplica CDC. Outro interessante. Incorporadora imobiliária, aplica CDC. Embora haja um tal de um distrato imobiliário vergonhoso sendo tratado, aplica CDC nessa hipótese. E STJ também, na súmula 602, súmula recente, cooperativa habitacional, aplica CDC. Agora, tem dois casos interessantes que é com os quais eu vou terminar a minha palestra, mas não sem antes deixar vocês tirarem foto desse slide. Né? Que eu estou vendo o pessoal tirar foto das aplicações aqui das decisões. Dois casos interessantes. Um deles está relacionado com previdência privada. Olha que interessante, olha. Súmula 321 do STJ.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre entidade de previdência privada e seus participantes. STJ diz, aplica CDC na previdência privada, ponto final. Fantástico. Essa súmula é garantidora. Garantidora. Aí vem uma outra. Essa súmula foi cancelada em fevereiro do ano passado, do ano retrasado, fevereiro de 2016, né? Por um RESP e pelo projeto de súmula 627, que ainda não está escrito. Mas vem uma nova súmula e diz o seguinte: o CDC é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários com entidades fechadas. Por que essa diferença? Não faz o menor sentido o STJ fazer essa diferença nesses contratos. Continua sendo relação de consumo. Para nós, isso é um típico caso de retrocesso. Os contratos são idênticos, as situações com as empresas, com os fornecedores são diferentes, mas os contratos são idênticos. Para nós é um caso de retrocesso. Eu entendo como um caso de retrocesso. Tem um outro que eu acho na mesma linha, que é o que fala dos contratos bancários. É vergonhosa a súmula 381. Vergonhosa. Aliás, a OAB é amicus curiae num processo que está no STJ, que eu fui nomeado pela Maria Miranda e pela professora Cláudia Lima para fazer sustentação oral nesse projeto, contra a súmula 381. A súmula 381 é uma vergonha para o STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Por quê? Alguém pode me dizer por quê? Se STF e STJ já tinham dito que se aplica às instituições financeiras, porque só nos contratos bancários que o julgador não pode conhecer de ofício a abusividade? Em todo e qualquer outro contato, o julgador pode conhecer de ofício. No bancário não pode. Por quê? Será que é porque o banco faz congresso e chama juiz para ir para o congresso? Será que o banco patrocina congresso num cruzeiro e chama ministro? Será que é isso? É vergonhoso isso. Eu não sei como se sustenta. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino é relator desse processo, e aí tem uma logística processual que tirou o processo de pauta. Mas é vergonhoso. E isso reflete em outras questões sérias. Por exemplo, isso daqui, a regularidade da cobrança da tarifa de cadastro. Para fazer uma tarifa de cadastro, o banco pode cobrar uma taxa, uma tarifa. Então, lá, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução 3518 de 2007, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento. Ou seja, para saber se o seu nome está limpo, eu vou cobrar uma tarifa. Essa é uma atividade intrínseca à atividade do fornecedor. Isso faz parte do risco da atividade dele. Eu vou pagar para ele procurar meu nome? Se ele me conceder crédito, ele que pague para saber quem sou eu. Não, não. O STJ reconhece que é correta a cláusula. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. É rasgar o Código de Defesa do Consumidor. Não aplicação do CDC. Aqui está o caso mais grave. Não está aqui, está no próximo slide. Dois casos interessantes. STJ diz que na relação locatícia não se aplica CDC. Acho razoável. Acho razoável. Relação locatícia é Código Civil, né? Acho razoável. Embora tenha uma discussão, mas isso é a casa por temporada, assim, mas acho razoável aqui. A segunda, que eu acho um pouco tormentosa a discussão, é não se aplica a CDC na relação entre advogado e cliente. Olhando como advogado, eu acho assim, ótimo, não se aplica a CDC. Olhando como consumerista, são dois chapéus distintos, eu falo, por que não? Por que não? O argumento de que não se aplica para essas duas hipóteses é que tem lei específica que regulamenta essas atividades. Tem lei específica para a relação locatícia, tem lei específica para o advogado e cliente, que é o Estatuto da Advocacia. Mas o Estatuto da Advocacia não trata efetivamente dessa relação nesse nível de detalhe. Na minha opinião, eu acho que seria razoável a aplicação do CDC para o advogado e cliente. Mas aqui falo, nesse instante, como consumerista. Evidente que, na condição de advogado, isso faria com que eu tivesse o triplo da atenção que eu tenho nos meus contratos, no meu escritório. Eu já tenho uma atenção muito grande, porque eu tenho um nome a zelar, mas faria com que eu tivesse o triplo dessa atenção. Sobretudo, com relação à responsabilidade. Mas, como é profissional liberal, a responsabilidade não seria objetiva nessa hipótese. Então, eu estaria protegido pelo artigo 14. Não sei por que não aplicar a CDC nessa relação. O STJ entende que não. Agora, o STF nos envergonhou, e a professora Luciana falou por quê. Está aqui, o RE 6363-31, repercussão geral, e o agravo no RE 766-618. Convenção de Varsóvia e de Montreal prevalecem ao CDC em caso de conflito. Onde está escrito confeito, leia conflito. Tá? Confeito revela exatamente que, nesse instante, eu devia estar comendo algum tipo de confeito, né?
mas é conflito ali. 3 questões importantes. Limita o valor das indenizações de danos materiais, afasta danos morais, como a gente está vendo, interpretação equivocada do judiciário, equivocada, o fato de não tratar dos danos morais na convenção não quer dizer que vai afastar, mas está afastando, na prática tem casos afastando, e fixa a prescrição em 2 anos, quando para o CDC seria de 5 anos, retrocesso do STF, no meu ponto de ver. Eu já avancei no prazo, mas eu queria terminar dizendo o seguinte, essa discussão de quando aplica e não aplica o CDC, eu acho que se a gente vier aqui na próxima conferência, ou daqui a 20 anos nós estivermos juntos na próxima conferência, talvez a gente vai discutir alguma jurisprudência dizendo, nesse caso aplica, nesse caso não aplica. Porque o direito tem que acompanhar os fatos, a sociedade. E a sociedade traz fatos novos, né? Esse exemplo que eu vou dar agora é um caso típico desse. Óbvio que tem um pouco, está carregado na tinta, porque é uma brincadeira, né? O que eu vou mostrar agora está carregado na tinta, é uma brincadeira, é um cartoon, né? É uma brincadeira aí, mas é um exemplo interessante que já foi parar no judiciário. Será que caberia a aplicação do CDC nesse tipo de serviço, entre aspas? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Deixa eu ver se o vídeo vai funcionar. Eu não sei, talvez alguém da mesa tenha que me ajudar. Ah lá, vai funcionar. O áudio está funcionando? Curtiu, né? Deixa eu voltar aqui o vídeo. Pessoal da mesa, será que tem alguém que consegue me ajudar? Com o áudio, preciso que o áudio do computador funcione lá. Vamos ver se a gente consegue colocar o áudio, porque o vídeo vai retratar exatamente uma questão que o judiciário já está sendo chamado a se manifestar, né? Eu vou colocar um vídeo, será que você consegue aumentar o áudio para mim aí? Curtiu, né, amor? 250. Eu não vou pagar. O quê? Eu fiz negócio através do seu perfil num site de acompanhantes. E daí? Não sabe das novas regras para venda online? Que regras? Informações claras a respeito do serviço e fornecedor. Não estava claro o que você, como fornecedora, toparia me oferecer aqui como serviço. Mas você queria que eu fizesse aquilo que você me pediu sem cobrar adicional? Discriminação dos preços e despesas adicionais. Se não estava no pacote, tinha que estar discriminado. Se você tivesse me perguntado antes, eu teria... Atendimento facilitado. Eu fiquei meia hora tentando falar no seu celular e você desligou na maior pressa. Como é que eu ia perguntar? Eu tava no meio de um programa, falei rapidinho e atrasei por isso. Entrega no prazo estipulado. Você marcou às 6 e chegou às 6h30. Fiquei meia hora te esperando. Mas eu fiz meu trabalho. Arrependimento de compra. Na hora que eu acabei, me lembrei da minha mulher e dos meus filhos lá na minha cidade e tô morrendo de remorso. Tô arrependido e desfazendo o negócio. Rubão! Algum problema? Esse aqui é nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Pode registrar suas queixas. Não, tá tudo bem. Posso ajudar em mais alguma coisa, senhor? Não, obrigado. De 0 a 10, que nota o senhor daria ao nosso atendimento? 10. Dinheiro, cartão? Dinheiro. Maurício Ricardo tratando de um tema atual, né, que provavelmente nós vamos ser chamados a tratar. Obviamente que a gente está fazendo uma brincadeira, mas o fato é que, em alguns momentos que eu sou mal atendido num serviço, sobretudo no serviço de telefonia, no serviço de televisão, TV a cabo, eu sinto perfeitamente que o cara que trabalha no telemarketing é esse cara que atendeu aqui. O saque é mais ou menos nesse tom, né? Um tom ameaçador, grosseiro, dizendo o seguinte, desculpa, vai pagar ou não vai pagar? Senão eu desligo a sua ligação. A gente precisa evoluir também no atendimento com relação às demandas do consumidor. Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.